de convidar uma jovem que é psicóloga, mas também fica bem nervosa aqui em cima. As irmãs, se quiserem já deixar aberto, por favor, vossas Bíblias em Romanos, capítulo 5. Como a pastora apresentou, então, meu nome é Elisama, eu sou formada em psicologia. E antes de começar a falar, eu gostaria de testemunhar que a graduação em psicologia e a pós-graduação que eu estou fazendo agora não é por mérito meu, mas de Deus. Eu não teria condição nenhuma para fazer, eu até me emociono, mas é um presente que Deus deu. Então, se você tem um sonho, se você tem um desejo, se algo arde no teu coração, eu sou a prova viva de que Deus realiza. Amém? Então, para falar sobre depressão, primeiro a gente precisa entender o que é depressão, que característica é ela, alguns sintomas, e depois eu vou falar sobre o capítulo A Cura para a Depressão, sobre o caso de Elias que a pastora propôs. Pode passar, por favor. Não, deixa eu ver. Eu vou ficar dando para mim poder ler também. Então, depressão, ele é um transtorno mental de alta prevalência. Então, cerca de 4,4% da população mundial, isso de acordo com a Organização Mundial da Saúde, lá em 2017, diz que mais de 4,4% da população no mundo inteiro, então mais de 320 milhões de pessoas, em 2017 tinham depressão. Então, atualmente, esse número ele é muito maior, principalmente agora devido à Covid-19. Quais são os fatores causais? Então, o que causa a depressão? Depressão, um dos fatores é genética. Então, se a sua mãe ou seu pai tem depressão, a probabilidade de você ter também é muito maior. Não quer dizer que porque a tua mãe tem depressão, você também vai ter. Mas a probabilidade, comparada a uma pessoa que não tem, é muito maior de acontecer. Também fatores ambiental. Então, o contexto que essa pessoa está inserida. Como é que é na casa, os fatores estressantes que ela tem no trabalho, questão biológica, se essa pessoa possui alguma doença crônica, questão psicológica, a perda de um emprego, um divórcio, tudo isso também pode levar uma pessoa a um quadro depressivo. A depressão é a principal causa de incapacidade no mundo, então ela deixa a pessoa não ser mais funcional, ela não consegue mais desempenhar os mesmos papéis antes da depressão. É a segunda maior causa no mundo de depressão, então entre pessoas de 15 a 29 anos de idade morrem por depressão. Depressão num quadro grave, ela leva também a pessoa ao suicídio. Então, ainda de acordo com a Organização Mundial de Saúde, lá em 2017, mais de 800 mil pessoas por ano morrem devido ao suicídio. Pode colocar, por favor. A depressão ela tem o que a gente chama de tríade cognitiva, onde a pessoa vai ter uma visão negativa, então, de si mesma. Ela vai olhar para si mesma de forma negativa, ela vai olhar para o mundo e para o futuro de uma forma pessimista. Pode passar. Eu estava lendo um artigo para fazer a administração e eu vi essa frase de Robert Burke que eu achei extremamente interessante. A tendência suicida, ela é resultada de uma melancolia, ela é uma doença e não um pecado satânico. Presta atenção, a tendência suicida que vai resultar de uma melancolia, ela é uma doença e não um pecado satânico. Freud ele vai explicar o que é essa melancolia. A melancolia, então, é uma característica em termos psíquicos como um abatimento doloroso, uma sensação então, de interesse pelo mundo, de interesse pelas coisas externas, trabalho, amizades. Então, a pessoa tem essa perda dessa capacidade de amar, de sentir prazer, tem uma inibição então, de toda atividade, principalmente diminuição da autoestima. Então, se olha com autodesvalorização, eu sou incapaz, eu sou inútil. E também expressa autoincriminação, como eu acabei de falar, sobre ela mesma. Pode passar. Alguns aspectos que estão relacionados à depressão. A pessoa, quando ela está deprimida, o cérebro dessa pessoa ele vai estar sofrendo algumas alterações químicas. Então, que vai desencadear, sentimentos negativos. Então, esse cérebro dessa pessoa ele vai precisar de ajuda para voltar a ter um funcionamento normal. Os principais neurotransmissores, então, os neurotransmissores são moléculas, que transmitem informações, são substâncias químicas, de comunicação, que vão transmitir informações de um hemisfério cerebral ao outro.
que são produzidas pelos neurônios, que são células nervosas que estão relacionadas à propagação, ou seja, a transmissão de impulsos nervosos, a transmissão de informação. Então, tudo que a gente está vendo aqui, tudo que a gente está ouvindo, são esses neurotransmissores que vão passando informações no nosso cérebro. E, como eu disse, quando há um desequilíbrio na produção deles, pode ser uma doença como a depressão, por exemplo. Períodos de grande estresse, o Silva fala que ela pode desenvolver reações negativas e até mesmo pode levar a algumas doenças do sistema imunológico. Então, pode acabar gerando uma gripe, diarreia ou algum tipo de infecção por algum vírus oportunista. Pode passar. Uma pesquisa da Universidade de Harvard relacionada à depressão mostra que o hipocampo, que é uma estrutura cerebral no nosso cérebro que está relacionada à motivação, a aprendizado, memória, ela é menor em pessoas com depressão. Um estudo feito com 24 mulheres com histórico de depressão mostrou que o hipocampo delas ele era de 9 a 13% menor comparado com aquelas mulheres que não tinham depressão. Alguns estudiosos eles acreditam que o estresse ele pode suprimir a produção desses neurônios, então dessas células de comunicação nessa região cerebral. A serotonina, que está relacionada então a regular o nosso sono, o nosso apetite, o nosso humor, ela também acaba inibindo a dor. Em algumas pessoas com depressão, a transmissão de serotonina ela fica reduzida. Então, a serotonina está relacionada com essa questão de bem-estar, de saciedade. A dopamina que está relacionada à questão de prazer, que dá essa sensação de motivação quando ela é liberada no nosso cérebro, ela sofre, em pessoas que têm depressão, ela acaba sofrendo influências. A transmissão de dopamina está associada, então, a uma severa desordem de pensamento, quando ela está em desequilíbrio, podendo levar a pessoa até uma alucinação ou algum tipo de delírio. A norepinefrina ou noradrenalina, ela pode desencadear ansiedade também quando tem esse nível alterado no cérebro, e ela está envolvida então com as questões, com alguns tipos de depressão. E a noradrenalina, quando ela está corretamente equilibrada, vamos dizer assim, quando está equilibrada no nosso cérebro, ela ajuda a determinar então essa questão de recompensa e de motivação. Pode passar, por favor. Antes de seguir, a gente precisa diferenciar o que é depressão do que é tristeza. A tristeza, ela faz parte da depressão, mas é diferente quando você está triste e quando você tem uma doença. A tristeza, você sabe o que desencadeou, você sabe então o que aconteceu que te deixou triste. A depressão, ela não precisa necessariamente que algo aconteça para você ficar deprimido. E a tristeza, conforme o tempo vai passando, você está triste hoje, mas amanhã você pode ficar alegre, aquilo que você já esqueceu. Mas a depressão, ela tende a piorar, você fica mais triste, mais deprimido conforme o tempo passa. A pessoa, quando está triste, ela tem um funcionamento mental dela preservado, ela consegue continuar fazendo suas atividades, consegue continuar trabalhando. Já a pessoa que tem depressão, ela tem um prejuízo intelectual. Então, o pensamento dela fica mais identificado, ela não consegue mais se concentrar, então isso acaba ficando prejudicado. A tristeza, ela raramente interfere então, na rotina, já a depressão, a pessoa tem essa perda da capacidade de sentir vontade. Alguns sintomas, então, relacionados à depressão. Os sintomas afetivos, ele é mais relacionado, então, à tristeza ou até mesmo à apatia, que é uma indiferença emocional, que a pessoa se queixa de não conseguir sentir nem tristeza, nem alegria, nem raiva, então é realmente uma indiferença emocional. A pessoa sente angústia, em alguns casos a pessoa tem um choro recorrente, então todos os dias ela não consegue explicar, mas ela está chorando, ou tem uma irritabilidade constante, então está todos os dias extremamente irritada. Tem também um nível alto de ansiedade, desespero, essa questão de desesperança, de não conseguir ver uma solução para alguma problemática, algum evento do dia dela. As alterações neurocognitivas, então tem um desânimo que é constante, tem a diminuição da libido, então da resposta, do desejo sexual. Tem uma insônia, então a pessoa não consegue dormir, ou tem a hipersonia, então está sempre sonolenta, acaba dormindo muito além do que a gente considera normal, vamos dizer assim. Tem ou uma perda
ou um aumento do apetite, um cansaço, uma fadiga que é constante, então não é um cansaço normal de trabalho, mas é algo que é todo dia, um peso, um desânimo constante. Quando a pessoa tem um quadro de depressão, ela tem até mesmo uma dificuldade com relação à higiene pessoal. Então, algo que para a gente é normal, a pessoa não vai conseguir tomar banho, ela não consegue escovar o dente. Então, esses cuidados para essa pessoa, ele é muito mais difícil. E tem também a anedonia, que é a dificuldade de sentir prazer com coisas normais na vida. Então, se ela gostava de tomar um café, um chocolate no final do dia, ler um livro, para a pessoa que tem depressão, isso não vai ter mais sentido. Não vai causar alegria ou muito menos uma sensação de bem-estar. Quanto às alterações ideativas, é um negativismo e um pessimismo em relação a tudo. E é o tempo todo, não é uma área da vida dela. É generalizado, então tudo para ela não tem mais graça e se você falar algo, ela diz, não vai dar certo. Então é um negativismo em relação a tudo e constante. Tem uma culpa extrema por estar doente, então ela se culpa por estar com depressão. Tem-se ideação de morte, como um pensamento de morte, uma ideação suicida, desejo de desaparecer. Com relação às alterações cognitivas, então a pessoa tem dificuldade de se concentrar, tem dificuldade de tomar decisões básicas, então eu não sei, eu não consigo. Em alguns déficits secundários de memória, então alguns esquecimentos, é comum. Alterações de autovaloração, como eu falei, então, eu sou inútil, tenho uma baixa autoestima, acaba ficando mais dependente do outro, uma sensação de vergonha maior. As alterações de psicomotricidade, que a gente chama inavolição, então o pensamento dessa pessoa e o comportamento dela fica mais lento, fica mais lentificado, não fica mais no mesmo ritmo que a gente. Ela tem uma diminuição no volume da voz, então a pessoa fala mais baixinho, ela em alguns casos tem até mesmo motivo, então a pessoa se recusa a falar, ela quer ficar isolada, ficar mais sozinha e não fala, fica horas trancada no quarto. Com relação as características comuns, então, da depressão, dos transtornos depressivos, é o humor triste, vazio, irritável, alterações cognitivas, como eu falei, então ela não tem mais o mesmo nível de concentração, de se ater a um foco, uma atividade como a gente consegue fazer, e também alterações somáticas que acabam afetando a capacidade de funcionamento desse indivíduo. Então, os transtornos depressivos, eles têm que gerar sofrimento nessa pessoa e essa pessoa vai ter perda na funcionalidade, como no desempenho de trabalho ou outras atividades. A depressão, ela tem vários transtornos depressivos e eu vou falar um pouquinho sobre o transtorno depressivo maior. Pode passar, por favor. O transtorno depressivo maior, então, não é só a pessoa estar triste, desanimada, tendo algumas dificuldades. A depressão está baseada em vários critérios comprovados cientificamente. Então, ela tem que cumprir, são 9 critérios, ela tem que cumprir pelo menos 5 critérios ao longo de mais de 2 semanas e tem que ter pelo menos humor deprimido ou a perda de interesse ou perda de prazer. E esses sintomas têm que ser antes, eles vão estar presentes durante essas 2 semanas, mas vão ser diferentes da pessoa, de como ela era antes. Então, ela não pode já ter apresentado tristeza, é uma pessoa desanimada, não. Durante essas 2 semanas, ela tem que apresentar esses sintomas aqui. Como humor deprimido, que eu já falei, e esses sintomas não são, uma vez por mês, a cada 15 dias, são durante as 2 semanas e durante todo o dia. Então, é algo que realmente causa desconforto, realmente gera sofrimento e realmente afeta a vida da pessoa. É todo dia e é na maior parte do dia, não é um período, é praticamente todos os dias e todo o período do dia dessa pessoa. Acentuada diminuição ou interesse de prazer, perda ou ganho significativo, então não é aumentar 1 quilo, é uma perda ou um aumento significativo de peso, insônia ou hipersomnia, então a falta de sono ou sono excessivo, agitação, então, ou retardo psicomotor, então a pessoa está extremamente inquieta ou ela está mais lenta, como eu falei, a lentificação, capacidade diminuída de pensar, de se concentrar, de tomar decisão, sentimento de inutilidade, pensamento recorrente de morte. O critério B, então, os sintomas eles causam sofrimento, como eu falei, então tem que gerar sofrimento e tem que interferir na rotina dessa pessoa e não é atribuído nenhum tipo de outra substância ou alguma doença. Pode passar, por favor. O tratamento da depressão, ele é feito com o psicólogo, então o profissional de psicologia é feito o tratamento psicoterápico, então
Então, é uma vez por semana, ou em alguns casos, se houver a necessidade, 2 ou mais vezes por semana. É feito pelo médico psiquiátrico, em alguns casos entra nutricionista, endocrinologista, neurologista, em alguns casos também terapeuta ocupacional, mas principalmente é o psicólogo e o médico psiquiátrico. Em caso depressivo mais grave, precisa se entrar com a farmacologia, então os antidepressivos, os ansiolíticos, para fazer com que os neurotransmissores, aquela química cerebral, funcione de maneira correta. Pode passar, por favor. Os fatores de risco, então a pessoa que mora sozinho, que é solteiro, que é divorciado, que tem uma doença clínica, um transtorno psiquiátrico na família, que tem uma dependência de algum tipo de droga, seja lícita ou ilícita, está passando por alguns problemas financeiros, problemas pessoais, alguma disfunção hormonal, então tem algumas doenças, como a falta de vitamina B12 ou a questão de tireoide, eles podem simular sintomas depressivos. A pessoa pode não ter depressão, mas pode acabar simulando e apresentando sintomas parecidos. Pode voltar, por favor, só um pouquinho. No quadro de depressão, tem os fatores de risco proximais. Então, se você vê que a pessoa tem depressão, que ela tem ideação suicida, é um fator de risco ela ter arma à disposição, medicamento, então remédios, e também ser exposta ao suicídio. Por isso que as notícias de suicídio também não são propagadas pela mídia. Pode passar, por favor. Questão de prevenção, então, a atividade física é mais do que comprovado que na hora que a pessoa está fazendo uma atividade física, um exercício, os neurotransmissores, como dopamina, serotonina, endorfina, tanto na atividade quanto depois, eles são liberados, então eles vão gerar essa sensação de bom humor, de bem-estar, de prazer. A alimentação mais saudável, manter-se ativo, então a pessoa com sintomas depressivos vai tentar se isolar, vai ficar ou em casa, vai se afastar das atividades de trabalho. Então, buscar manter-se mais ativa, acolher essa pessoa no trabalho, enfim. Evitar abuso de substâncias tanto ilícitas quanto ilícitas. A questão do sono também é bem importante, um sono regular. Atualmente, a gente fica muito exposto a muitas luzes fortes, no celular, computador. Então, à noite, para a gente ter um sono mais tranquilo, é importante também, uns 30 minutos antes de dormir, a gente diminuindo a luz, porque essa luz forte ela acaba interferindo na produção da melatonina, que é um hormônio que ele ajuda o nosso organismo a dormir, a gente descansar. Então, a diminuição da exposição dessas luzes também ajuda bastante. A própria atividade física durante o dia vai ajudar a ter um sono mais reparador. A questão da espiritualidade, então crer em algo superior também já é comprovado cientificamente que pode prevenir a depressão. Pode passar, por favor. Com relação à alimentação, então, por exemplo básico, os nutricionistas sabem explicar muito melhor do que eu, mas o triptofano, que é um aminoácido essencial, ou seja, esse aminoácido ele não é produzido pelo nosso organismo. Então, ele está relacionado à serotonina, à melatonina, então, com a questão da regulação do sono. E o triptofano ele tem várias funções metabólicas, e uma delas é combater a depressão, é regular o sono, aumentar a habilidade de aprendizagem. E a gente pode encontrar em alimentos simples, como banana, leite, amendoim. Então, aqui vem a questão da alimentação. A irmã não vai precisar nunca mais comer um bolo, uma coxinha. Mas um equilíbrio, inserir frutas, verduras, alguns alimentos são extremamente ricos em coisas que o nosso cérebro e o nosso organismo precisam para deixar a gente com essa sensação de bem-estar e de ânimo. Os Estados Unidos, uma pesquisa entre as áreas dos Estados Unidos mostra que a prática sistemática, ou seja, praticar uma atividade física regularmente, ela está associada tanto quanto à ausência, quanto a poucos sintomas depressivos e de ansiedade também. Algumas redes de apoio, então a comunidade, a pessoa está envolvida para ter essa sensação de pertencimento, seja na igreja ou alguma prática na comunidade para ter essa sensação de pertencimento, de fazer parte de um grupo, traz essa sensação de importância, né, de que estou com alguém, estou fazendo algo útil, estou auxiliando de alguma forma. O CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é onde tem voluntários que recebem um treinamento e vão estar ali para dar um apoio emocional e visa impedir, né, a questão do aumento do suicídio. O CAPS-3, que é responsável pelo tratamento de transtornos depressivos graves, assim como o quadro de depressão. O Hospital Regional aqui do lado, ele é a porta de entrada para tentativa de suicídio, então ele tem
uma equipe de psiquiatria, psicologia. Tanto a Univille quanto a CE, aqui em Joinville, eles ofertam um atendimento de psicologia para a comunidade. Então, são acadêmicos do 5º ano de psicologia e eles atendem de forma gratuita a população. O CENEF ele fica no mesmo prédio do SPC. Então, só que o CENEF ele cobra uma taxa básica para manter o local. Fica na Rua Uruçanga, atrás da van ali da Procopio Gomes, é um prédio de esquina. Então, caso se queira passar para alguém, enfim, que esteja precisando, é ofertado gratuitamente para a população. Pode passar, por favor. Agora sim, a gente vai entrar no caso de Elias, que é o livro A Cura pela Palavra, do Marcelo Aguiar. Se a gente fosse tratar o Elias como um paciente, ele seria um paciente adulto, um paciente solteiro, um paciente que é de religião cristã, que vivia no período antes de Cristo, um período, então, onde se tinha profetas e monarquia, o rei era soberano. O que o Elias traz se ele estivesse no consultório? Ele ia se queixar que ele estava sendo perseguido, que ele estava se sentindo ameaçado, que ele estava sozinho, que ele estava cansado, ele se sentia fracassado, e ele estava constantemente atribulado. Essas seriam as queixas que Elias ia trazer. Como está em 1 Reis, por exemplo, 19:10, ele fala: eu tenho sido zeloso, tenho sido muito zeloso na causa do Senhor. Em paga, o que acontece comigo? Eu sou ameaçado, eu sou perseguido, eu estou aqui me sentindo sozinho, eu estou abandonado. A ameaça tem sido evidência no qual a rainha Isabel, esposa do rei Acabe, mandou matá-la, o que equivaleria para a gente se a mulher do presidente tivesse que dizer: eu vou matar você. Basicamente seria isso. Então, com relação à ameaça, vamos dizer assim, teria uma justificativa. Pode passar, por favor. Os sintomas, então. Ele está no seu pensamento de morte. Ele fala: basta, tome agora, Senhor, a minha vida, eu não quero mais viver. Com desânimo, ele não se deitou simplesmente para cansar, porque estava cansado da viagem, então você está aqui para descansar. Não, ele estava desanimado, ele estava sentindo um cansaço constante. O anjo do Senhor, ele deitou, ele dormiu debaixo do pezinho, e eis que o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Então ele levantou, comeu, bebeu água. Em alguns casos, as pessoas, quando elas estão com depressão ou com sintomas depressivos, elas não vão ter essa vontade de levantar, de fazer comida, de ir no mercado. Então você vai precisar estar ali, alimentando essa pessoa, cuidando dela, mostrando que você está junto com ela, que nesse momento tudo bem, ok, ela precisa de você e você está com ela. O meu pai, ele tem depressão. Então ele não levanta para ir na cozinha pegar comida. Eu e minha mãe, a gente vai no quarto, a gente alimenta, a gente dá água, a gente lembra que ele tem que tomar água. Porque se depender dele, ele não vai beber. E não porque ele não tem sede, mas porque ele não tem essa vontade. A pessoa, quando ela está num quadro de depressão grave, ela não vai ter essa capacidade de levantar, produzir comida. Lembra? Ela tem um desânimo constante, uma falta de vontade que está ali com ela. Não precisa ter uma causa específica. Tem, como eu disse, avalia, distúrbio do sono. Então ele comeu, bebeu e dormiu. Está com um sono excessivo, uma falta de vontade. Pode passar, por favor. Deixa eu. Obrigada. Tem a questão da inapetência, então, o anjo voltou pela segunda vez, insistiu, então precisou que o anjo insistisse, não simplesmente que levasse a primeira vez e a segunda vez ele iria procurar comida. Não, a gente precisa insistir, a gente precisa estar ali com essa pessoa, sendo alimentando, lembrando que ela precisa tomar banho. São atividades que parecem básicas e pode parecer pouco pra gente, porque a gente consegue fazer isso. Mas a pessoa, quando está num quadro depressivo, ela não vai. Ela não vai levantar. Ela não vai tomar banho porque a gente precisa ficar cheirosinho. Não. Para ela é diferente. Tem ideação de morte também. Para ela, não faz. Tem esse isolamento. Então, qual era a queixa do Elias? Ele estava se sentindo abandonado, sozinho. Mas ele rejeitou a companhia do amigo do companheiro que Deus deu para ele. Então, algumas pessoas no quadro de depressão, por mais que ela esteja se sentindo sozinha, que ela queira que alguém, ela vai se isolar. Então, esse é o momento de você acolher. Pode passar, por favor. O Marcelo Aguiar, o autor do livro A Cura pela Palavra, ele vai falar aqui. Deus encara, então, as vicissitudes, ou seja, Deus ele vai encarar as mudanças das nossas vidas, as nossas dificuldades de uma forma diferente da nossa. Ele vê elas como uma oportunidade para a gente crescer. Deus, sendo Deus, ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente evolua. Ele quer compartilhar conosco as suas vitórias. Mesmo ele sendo Deus vitorioso, ele quer compartilhar com a gente as vitórias dele. Nunca podemos
que essa frase é extremamente interessante no Marcelo Aguiar. Nunca podemos contar com Deus para sustentar uma atitude de autopiedade, de dó, de pena de si mesmo. Deus não quer isso para você. Deus ele se interessa tanto por nós que Ele quer o nosso crescimento. Ele quer a nossa evolução. E é aqui que entra Romanos 5 e 3, que ele fala: mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela vai produzir paciência, a paciência vai gerar experiência, a experiência vai gerar esperança, e a esperança ela não vai trazer confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pode passar, por favor. Nós não podemos mudar os nossos pensamentos, o Aguiar fala, só porque a gente classifica como bom ou ruim. Então, eu penso que algo é bom, eu penso que algo é ruim, então eu decidi que eu vou mudar, isso aqui é ruim na minha cara, pronto, tirei do meu cérebro. Não funciona assim. O modelo básico da terapia cognitiva comportamental, que é uma das abordagens de psicologia e de atendimento, fala que o nosso pensamento ele vai influenciar a nossa emoção e, logicamente, vai influenciar, consequentemente, ele vai influenciar o nosso comportamento. Então, é algo lógico. O que a gente pensa vai influenciar o que a gente sente e a forma como a gente vai agir. As distorções cognitivas são pensamentos exagerados ou pensamentos irracionais, que estão presentes em fobias, e no quadro depressivo e em outras doenças. Então, é um pensamento exagerado. Situações negativas ou problemáticas para a pessoa que tem depressão, ela não vai olhar aquilo e vai pensar de uma outra forma para resolver. Não, para ela aquilo é algo notável, é algo improvável de melhorar. Então, para que fazer alguma coisa? Para que ter uma atitude que não vai melhorar, não vai mudar? Então, ao verificarmos a maneira pela qual nós lidamos com uma situação adversa, com aquela questão de dificuldade, nós perceberemos que existem outras formas de proceder que a gente não tinha parado para olhar. Então, quando nós nos dispusermos a agir, quando você resolvemos fazer algo, Deus vai agir também. O salmista fala que a minha alma, a sua alma, a alma dele naquele momento de tristeza, pedia lágrimas. Mas para quem ele pediu socorro? Ele falou que a palavra de Deus é que iria fortalecer. Não era outra coisa. A alma dele estava vertendo lágrimas, ele estava se sentindo extremamente triste, angustiado, mas tinha alguém que podia socorrer, e a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela cura, como foi cantado, como é o tema. A palavra de Deus, ela transforma não um câncer, não tirar alguém da pobreza e levantar. Deus, ele trabalha e ele modifica todo e qualquer tipo de circunstância. Não uma, mas toda, a sua, a minha, a da pastora, enfim, de quem for. Deus ele modifica toda e qualquer tipo de circunstância. Deus providenciou para Elias algumas satisfações, como a satisfação física, como eu já falei. Ele deu água, ele deu comida, ele permitiu que Elias descansasse, tivesse um sono reparador, deu a ele uma caminhada revigorante, que foi aqueles 40 dias que ele caminhou. Deu a questão do ambiente, tirou Elias do deserto onde ele estava, levou ele para o Monte Horebe, então o Monte de Deus. Então, às vezes, a pessoa precisa modificar a rotina e o ambiente que ela está inserida. Às vezes, a pessoa se queixa tanto de que está cansada, angustiada, mas ela trabalha 4 anos seguidas e nenhum ano ela tirou férias. A pessoa tem uma rotina extremamente desgastante. Às vezes, é necessário diminuir um pouquinho o ritmo de trabalho. Passar os finais de semana mais integralmente com a família. Mudar essa rotina. Tem a questão espiritual, então nos lugares e nas horas mais escuras, que a nossa comunhão com Deus, ela vai nascer e ela vai se fortalecer. Então a gente precisa ter esse momento com o nosso Pai. A gente precisa parar e se for para chorar, tudo bem, se ajoelha lá na casa da irmã e chora. Não tem o que falar, chora. Não, na minha casa nunca tem um momento de paz. De madrugada, de noite, em algum momento você vai conseguir tirar 10 ou 15 minutos para ficar só você e Deus. Só o seu momento de paz que vai te fortalecer e que vai gerar uma comunhão com Deus. Tem a questão ocupacional, então Elias se queixou, mas em resposta a todas aquelas queixas e tribulações que Elias citou, Deus deu mais trabalho para ele. Deu a ele ocupação, além do que ele já tinha. Mandou ele ungir reis, mandou ele ungir profetas, influenciar toda a história de um povo e de um
Mas em resposta às minhas tribulações, Deus me deu, vim aqui ministrar. Deus vai dar algo para a irmã, seja para cuidar de alguém, cuidar do filho, da tua vizinha que às vezes naquele dia ela não vai ter aula e ela precisa trabalhar. Então Deus vai dar alguma ocupação para a irmã. Tem a questão emocional, então Deus deu um povo para Elias. Deus deu 7.000 pessoas que não se dobraram para Baal. E Deus deu um amigo. Deus deu uma companhia. Às vezes a gente quer ficar sozinho, mas Deus dá alguém para estar com a gente. Pode passar, por favor. E não tenha dúvida que Ele vai dar. Ora, pede e Ele vai dar. Assim como em alguns momentos Deus me deu a pastora. Recentemente, em alguns momentos, Ele deu a Flavinha. Esses dias na minha casa, Ele deu a Isadora. Ele sempre vai dar alguém, Ele sempre vai te cuidar. Porque Ele quer que você tenha uma maturidade. Para a gente ter maturidade, para a gente crescer, a gente vai passar por algumas coisas que a gente não queria passar. Mas sobre os arbustos, nos escondermos dentro da caverna, nos escondermos dentro de casa, nos escondermos presos em uma rede social, nos afastarmos da igreja, ou a gente pode se dedicar a desafiar todos aqueles motivos do nosso desânimo. A gente tem um Deus que é superior a tudo e às vezes a gente esquece disso. Nós podemos passar os dias então acariciando as nossas feridas. Todavia, o que realmente precisamos é pedir ajuda. Eu sei que às vezes é difícil, mas a gente precisa pedir ajuda. Jesus, quando estava no Getsemane, ele pediu ajuda para o Pai dele, se fosse possível, passasse o cara que ele não queria para a cruz. Mas era algo necessário. A gente precisa pedir ajuda. E Deus venceu. Ele disse que a gente também venceria. Elias, ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas dificuldades, sujeito à depressão, sujeito a tribulações. Mas Elias tinha um Deus. E o Deus de Elias é o mesmo que o nosso. É um Deus superior a tudo. E se Ele concedeu vitória ao profeta e a inúmeras pessoas, Ele vai conceder a você. Pode passar. Para finalizar, alguns versículos que conforme eu fui fazendo a ministração, vieram na minha mente. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque é dele que vem a tua esperança. Não vai ser de pessoas, não vai ser de um emprego, não vai ser do seu marido, do seu filho, mas vai ser de Deus. A tua esperança tem que estar firmada em Deus, porque todas essas coisas vão passar. Você vai poder se decepcionar com seu marido, com seu filho, você pode ser demitido, mas Deus sempre vai estar ali. No fim é sempre Ele. Sempre Ele. Conte para Deus todas as suas necessidades. Tudo que você precisa, chora aos pés do seu Pai, derrama o seu coração e entrega-se completamente nele. Lembra que você e Ele sempre vai ser Ele. Tudo que pedir em oração, crendo, Ele vai te dar. Não tenha dúvida que Ele vai te dar. Ele gosta que a gente seja bem, Ele gosta que a gente pede, Ele gosta de te ouvir. Lembra que Ele é um Deus de relacionamento, então Ele quer te ouvir. Ele quer estar ali contigo, porque Ele te ama, Ele quer te ver crescer. Eu sou pobre, eu sou necessitado, mas o Senhor, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Deus, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso libertador. Quem liberta, quem cura, superior a tudo é Deus. Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é Ele que nos protege, é Ele que cuida da gente. Ele é o nosso socorro bem presente. Deus, Ele está lá contigo quando você está feliz, quando você conquista alguma coisa, mas quando você está triste, se sentindo sozinho, atribulado, quem está lá é Ele. Ele está contigo. Nas suas angústias, Ele está presente. Ele não fica com você só quando está tudo certo. Mas quando você está no teu quarto, se sentindo sozinho, esquecida por todo mundo, quem está lá é Ele. Para terminar, Deus, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que a gente é pobre, que a gente é falho, que a gente é frágil, que a gente é vulnerável. Mas Ele é superior a tudo. E nunca, de maneira nenhuma, nunca, jamais, por nada, Ele vai te deixar. Amém? Obrigada pela paciência em me ouvir. Desculpem o meu nervosismo, minhas falhas. Mas que tudo seja sempre para a glória de Deus. Que a gente possa sempre lembrar que a gente tem um Pai presente, um Pai que cura. E um Pai que nunca nos deixa e que nunca desiste da gente. Amém?